A gente vai ver esse retorno em quando? Em 24, 36 meses. A partir disso, a gente começa a considerar outras coisas que muitos não falam também, que é o teu poder de compra vai ser o mesmo A taxa daqui a Selic. 3 anos? Tu vai conseguir se aposentar com esse valor daqui a 30 anos? Se a gente voltar 30 anos no tempo, quanto que a gente conseguia fazer com 500 mil reais? Hoje, se tu focar aqui, tu se aposentou com 500 mil reais e que tu ainda vai ter 30 a 40 anos de vida, tu acha que tu vai conseguir se manter sem ter novas fontes e novos recursos ali? Dando continuidade aos outros assuntos que a gente já estava tratando nos vídeos anteriores, em relação a começando do zero, iniciando passo a passo. Recapitulando rapidamente, a gente falou sobre API, análise do perfil do investidor, muito importante, e também sobre a reserva de emergência, né? Para a gente começar a tratar um pouquinho a mais a profundo. Também falamos sobre a reserva de oportunidade, bem pouco. Também falamos sobre a importância de a gente estar segurado contra as nossas escolhas e fazer uma fundamentação sólida do nosso pilar financeiro, ou seja, nossos seguros, seja de carro, casa, vida, da empresa, caso fosse, mas também a parte que às vezes a gente esquece, que é quando a gente começa a falar sobre assuntos delicados, né, como a nossa própria morte. Entra o caso de sucessão, caso muitas vezes de preparar psicologicamente a família. Planejamento sucessório, Exatamente. Mas é tudo um passo a passo, né? Hoje vamos da onde? Hoje vamos continuar falando desse assunto. Tu já tocou outros pontos muito importantes que a gente consegue tratar em um vídeo específico só disso, como essa parte da sucessão, que poucas pessoas estão preparadas para falar, inclusive sucessão familiar, empresarial. Esse é outro assunto que a gente tem que abordar ainda. Mas eu queria tocar nessa parte em relação à reserva de oportunidade, vinculado com os objetivos de cada pessoa. Porque se a gente pensar de forma geral, nós temos metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. E cada pessoa, é impressionante, cada cliente que chega até nós tem uma realidade de vida totalmente diferente. Muitas vezes eles não querem ter uma rentabilidade, eles querem ter um planejamento sucessório, preparar a parte de seguros, ou criar uma carteira dolarizada, ou criar uma holding, enfim, tudo isso. Então, linkar essa parte com objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu acho que é muito importante nesse primeiro momento a gente ter clareza em objetivo em questão de retorno, mas também ter transparência a ponto de qual vai ser o montante monetário necessário para trazer o retorno que a gente busca, para a gente conseguir ponderar os riscos de acordo com o teu API. Porque muitos querem ter retornos de curto prazo altíssimos sem correr risco. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a mitigar risco, seja com estratégia de aporte, seja com estratégia de alocação exterior, seja com diversificação, muitos não estão prontos para um ponto muito importante que é chamado de volatilidade. É interessante ter retornos rápidos? Quem não quer? Day trade, todo o caos que a gente pôde ver pós-pandemia é total reflexo disso. Mas, ao mesmo tempo, é visível a falta de preparação técnica, que a gente já comentou também, né? Mas eu acho principalmente necessário expor, nesse primeiro momento, a quantidade de risco atrelada aos retornos com diferentes horizontes, ou seja, curto, médio e longo prazo. E, obviamente, quais estratégias são vinculadas nesse tipo de performance. Ou seja, se eu estou buscando um retorno no curto prazo, qual é o objetivo em relação a esse retorno? Eu vou precisar de liquidez? Eu vou precisar fazer ele e não vou me importar em pagar imposto? Ou eu vou precisar de cada centavo, eu vou ter que fugir de imposto porque é um curto prazo e eu não quero sofrer riscos? Isso vai ser dentro de renda fixa, dentro de renda variável? Onde é que isso vai ser mais apto para o meu perfil, para o meu risco e principalmente para a minha sanidade? Porque a gente esquece que quando a gente começa a falar de curto prazo, fatores como a nossa psicologia financeira ficam totalmente atreladas à saúde emocional e à saúde psicológica. E isso acaba muitas vezes desencadeando fatores fisiológicos. Quantas pessoas que buscam retornos rápidos acabam cometendo erros que desencadeiam em depressão, problemas de saúde que tu vai precisar inevitavelmente ter algum tratamento controlado. Obviamente que cada caso é um caso,
mas a gente vê muito disso acontecendo pós-pandemia, principalmente por operações intradiárias de pessoas que queriam altos rendimentos e retornos rápidos. Então, partindo disso, qual que é a visão que tu tem de uma maneira que seja ilustrativa, que possa ajudar as pessoas também nesse ponto? A primeira coisa que eu gostaria de abordar é essa parte psicológica e mental. Eu concordo plenamente. As pessoas não estão preparadas para lidar com isso. E se tu não passa por isso, tu não sabe como vai ser a tua reação. Quantas pessoas a gente já não conhece que começaram a investir, por exemplo, em renda fixa ou renda variável, geralmente em renda variável, colocaram dinheiro lá porque ouviram um conhecido falar que ia ser legal, e aí ganharam um dinheiro, aumentou um pouquinho, no próximo mês caiu tudo e eles já tiraram porque eles ficaram com medo. Isso é o mental, o psicológico, que as pessoas não estão preparadas. Eu penso que, trazendo um pouco mais para a parte prática, quando a gente tem um horizonte de tempo na nossa cabeça, porque cada um tem o seu prazo pré-determinado, quanto que a gente quer ganhar, em quanto tempo, a parte dos objetivos acaba sendo importante. Porque se você tem uma família, quer comprar um carro, comprar uma casa, tu já sabe mais ou menos qual montante tu vai querer. E aí a gente pode fazer uma engenharia reversa. Quanto tempo a gente vai poder ter, quando a gente vai ter e quando a gente vai ter que ganhar por mês ou por ano. E aí a gente pode abordar todos esses caminhos. Tudo são opções que a pessoa pode tratar. Eu quero fazer uma viagem para o ano que vem para Paris. Eu quero fazer uma previdência privada, uma carteira previdenciária para daqui a 20 anos. Planejamento social com meu filho. Então são objetivos que a gente vai lidando, tratando, e a gente consegue fazer um mix também com a renda fixa e renda variável. A gente tem cases de clientes também já com isso. Né? Então, partindo da premissa que a gente já tem a nossa reserva de emergência, que a gente já tenha colocado os pontos de seguridade e que a gente esteja também com a nossa reserva de oportunidade em dia. Ótimo ponto. Considerando também que a gente tem nossas entradas financeiras, a partir disso, a gente aloca com 3 estratégias diferentes, correto? Isso. Só que nesse ponto também, nessa consideração de curto, médio e longo prazo, muitas vezes a gente tem que considerar que dentro do mercado, curto prazo não é uma semana, não é curto um mês, prazo. um semestre, como muitos acham. Exatamente. Muitos chegam, eu quero tanto de rentabilidade ou tanto em retorno dentro de um curto prazo. A gente monta uma carteira de 2, 3 anos e a pessoa, cara, eu disse curto prazo. Então eu acho que nesse primeiro momento é muito melhor a gente também elucidar o que é curto, médio e longo prazo para as pessoas, porque muitos chegam aqui querendo dinheiro para ontem. E o fato é que, se a gente está falando de investimentos principalmente, tu está fazendo o teu capital trabalhar para ti. Tu não está trabalhando para ter um retorno. Eu até costumo comentar isso com alguns players de mercado que são maiores, principalmente alguns até que trabalham com day trade, que é o fato de que no day trade, por exemplo, a gente está profissionalmente captando o nosso recurso. Então a gente está fazendo dinheiro. Agora, se a gente for investir, a gente está pegando esse capital e fazendo esse capital trabalhar para nós. Muda totalmente. Com certeza. E a partir do que o teu capital está trabalhando para ti, tu vai direcionar isso com diferentes horizontes. Só que nesse ponto também, tu tem que ser claro a ponto de a gente vai ver esse retorno em quando? Em 24, 36 meses. A partir disso, a gente começa a considerar outras coisas que muitos não falam também, que é o teu poder de compra vai ser o mesmo daqui a 3 anos? Tu vai conseguir se aposentar com esse valor daqui a 30 anos? Se a gente voltar 30 anos no tempo, quanto que a gente conseguia fazer com 500 mil reais? Hoje, se tu focar aqui, tu se aposentou com 500 mil reais e que tu ainda vai ter 30 a 40 anos de vida, tu acha que tu vai conseguir se manter sem ter novas fontes e novos recursos ali? Então, evidentemente, também até um estímulo para a gente ir atrás da nossa própria aposentadoria e também focar nesse longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que compreender que é o capital trabalhando para a gente e todo o risco que isso engloba. Isso é uma coisa curiosa, porque me lembro de um case do nosso cliente que é muito parecido com a situação dele também, de alguns, na verdade, mas ele tem um montante, ele já tem uma ideia, ele já poderia se aposentar se ele quisesse, e ele está numa situação muito legal, porém com a Selic atual, muito legal,
Mas no momento que a Selic, que no momento a gente está gravando está 15, ela baixar para 11, 10, 7, que é a metade, basicamente, o poder de compra dele é totalmente dividido por 2, cortou pela metade. Isso é bastante perigoso, porque se ele quer manter o mesmo padrão de vida, ele não vai conseguir, fora a inflação, que a gente não está considerando. Então é um caminho que a gente começou a explorar mais com ele. Pense daqui a 5 anos, pense daqui a 1 ano, o que vai acontecer se acontecer tal coisa. Então vamos começar a explorar estes caminhos, quando vai fazer o jogo entre renda fixa e renda variável. Eu acho que isso que tu trouxe é o principal ponto que alguém tem que considerar quando trabalha em curto, médio e longo prazo, que é tu conseguir ter probabilidades de cenários. Exatamente. Ou seja, ir para o extremo do pior, o extremo do melhor, encaixar as probabilidades de cenário com cada um desses ticks e começar a ter estratégias de acordo com a movimentação disso. E, obviamente, ir fluindo de acordo com isso, porque não adianta hoje a gente montar uma estratégia para daqui a 30 anos, vamos considerar que é o pior cenário possível, a gente encaixa todos os pontos nos is, só que no meio do caminho dá uma reviravolta. E, atualmente, inclusive, com tantas tensões geopolíticas e conteúdos que são mais sensíveis para ser comentados aqui, a gente fica à mercê de não ter tanta certeza sobre o futuro. Não ter tanta certeza sobre o futuro fiduciário também. Risco alto, né? Então fica aquele ponto de que tu não tem muitas vezes certeza do que vai acontecer daqui a 5 anos, mas tu está fazendo um planejamento para daqui a 30. Então é muito importante a gente ter essa flexibilidade, essa mentalidade aberta para as mudanças nesse caminho. E ao mesmo tempo ter a compreensão de que se hoje tu montou algo estruturado para daqui a 20, 30 anos, tu vai ter que dar manutenção, monitoramento constante. Tu vai ter que estar a par do que vai influenciar a tua carteira, seja a carteira no Brasil, seja lá fora. Tu vai ter que ter um conhecimento mínimo necessário. E não só isso, ter também o hábito de monitoramento, porque muitos têm essa questão de peguei meu celular, ver quanto é que está o preço dos ativos que está na minha carteira. Mas por que os preços estão assim? Monitoramento não é simplesmente olhar. Exatamente. É aquela questão de que tu vai ter os teus alvos, tu vai ter os teus stops muitas vezes. Se acontecer tal coisa, tal coisa. Exatamente, mas dentro dessa amplitude de preço que tu trabalha entre as projeções de máxima e mínima e tu tem todas essas considerações preditivas do que pode acontecer com X, Y, Z probabilidades à frente, tu também tem que ter uma noção de que monitoramento é tu ter isso previamente, mas após o fato acontecer, é validar o fato, validar o desconto disso no preço. E realmente, aconteceu como nós prevíamos, tem algum fator novo ou não? Mudou alguma coisa em questão de probabilidade na frente a partir desse fato hoje ou não? É assim que, por exemplo, a taxa de juros futura continua existindo, né? A gente vê hoje taxa de juros sendo negociada em 2041, nós estamos em 2026, mas o fato hoje pode fazer as taxas futuras irem para cima ou para baixo. E o mesmo acontece com as carteiras, só que muitas vezes a gente, por a carteira não ser uma carteira futura, a gente não tem muitas vezes essa questão de que o que acontece hoje vai influenciar com toda certeza a nossa carteira daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Isso é uma coisa muito simples de ser falada, mas na prática não é assim que acontece. Eu gosto principalmente que a gente lida muito com educação financeira. Então o cliente sempre tem aquela opção de nós ensinarmos para ele se ele quiser, inclusive a gente incentiva ele a aprender para não terceirizar essa responsabilidade. Mas no momento que ele entendeu isso, é mais interessante ele entender conforme a gente está falando do que ele simplesmente só vai executar o que a gente não gosta de fazer. No sentido de tal coisa, pode acontecer isso e acontecer isso. Mas ele chegou a interpretar o que a gente está falando, se ele não entende, ele só passou por cima. Ele está fazendo mais uma vez a mesma coisa de antes, entrou no loop. Então essa parte da educação financeira é muito importante. Parte da manutenção acompanhada ou desacompanhada. Se tu já entendeu, tem essa educação, faz total diferença, porque tu faz o rebalanceamento, faz parte da simulação, faz parte de cenários. A gente gosta bastante de cenários também, Monte Carlo, simulações. É aquela questão de ensinar a pescar e não dar o peixe. Exatamente. Porque, querendo ou não, principalmente dentro do mercado financeiro, a cultura de investimentos aqui no Brasil é simplesmente ir comprando peixe e não aprender a pescar. Tá aqui, ó, compra.
Exato. E até a própria questão do pescar é vista como vender peixe aqui. Se a gente olhar a quantidade de cursos que são vendidos, Sim. que não conseguem te capacitar, tu vê que literalmente pessoas que não muitas vezes têm a capacidade de seguir no mercado, mas conseguem levar essa informação adiante. Só que muitas vezes, por elas não terem a absorção disso, a informação que elas compartilham é vaga. É muito raso, né? Exato. Cursos rasos. E acaba sendo exatamente a mesma coisa que tu falar com um assessor, com um corretor, e tá lá comprando e vendendo produto. Exatamente. E os cursos estão começando a ter essa qualidade aqui no Brasil, que fica superficial e que ao mesmo tempo, se alguma coisa vir a acontecer ali na frente, tu também não está preparado para fazer as devidas alterações dentro da tua carteira. É o famoso copia e cola, só muda o rótulo. Exato. Então, seguindo os passos, eu diria que após a gente ter construído nossa reserva de emergência, lembrando, né, 6 a 12 meses. Isso, se tiver uma empresa, talvez mais. Exatamente, eu estou falando só em questão PF aqui, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas sempre focar na reserva de emergência. Sempre. Ter as partes de seguridade. Muito ter importante. a reserva de oportunidade. E aí tem um ponto que a gente também não comentou. Como seria para ti o ideal de ter essa reserva de oportunidade? Isso para mim vai depender muito do objetivo da pessoa. Se ela tem uma tolerância também a risco, eu acredito que esse é o principal. Se uma pessoa só investe em renda fixa, só investiu em renda fixa, como por exemplo títulos bancários de banco, a tolerância provavelmente a risco provavelmente será bem reduzida. Então talvez uma reserva menor seja mais interessante, porque muitas vezes o dinheiro dela já vai estar em títulos de renda fixa com liquidez maior. Então tolerância a risco para mim vai indicar bastante isso. Eu acredito que também tem um ponto interessante aqui que é a estratégia de aporte. É um ótimo ponto. Porque com certeza. Tem pessoas que buscam o santo grau algorítmico, tem pessoas que procuram o santo grau técnico ou fundamentalista. Querem comprar o fundo do fundo. Exatamente. Mas também tem aquela pessoa que tem o hábito do investir. Correto. Mês a mês, semana a semana, trimestre a trimestre, após cada resultado de empresa. Se o resultado fundamentalista agradou, ele faz o investimento, se não, ele deixa em CDI. Então, também para falar que a metodologia utilizada também é fluida, né? E isso é o feijão com arroz que dá certo. Exatamente. Mas também tem essa questão de analisar o tipo de estratégia. Com certeza. Ver o que faz mais sentido. Porque, de novo, se a gente tem nossa carteira mais arrojada e está muito com o peso dela em renda variável, por exemplo, é aquela questão de que muitas vezes isso se torna um vício também. A ponto de, meu Deus, eu separei X% do meu salário para investir. E tu nem vê o que está acontecendo no mercado, simplesmente vai despejando. Então, muitas vezes, fazer essa prévia quanto a uma análise bem feita para o tipo de aporte da tua carteira também é muito interessante dentro do pilar da reserva de oportunidade. Principalmente com a taxa de juros alta, como a gente vive aqui no Brasil. Às vezes, é muito mais rentável para a gente deixar o dinheiro parado por um ano, ter o nosso 15%. Obviamente, não vai ser 15%, tanto pela alteração da taxa de juros, tanto pela liquidação do produto, que vai existir tributação. Mas vamos pôr aqui nominalmente que a gente vai receber esses 15%. Então, eu consigo fazer 15% em um ano. E muitas vezes é mais fácil a gente conseguir aumentar o nosso volume de reserva, deixando dinheiro ali, se a gente está vendo muita volatilidade, muitas crises, incerteza de cenário, do que ficar aportando. Mas também a gente não pode esquecer que se a gente for buscar por literaturas, a maioria das grandes fortunas foram feitas em épocas de crise. Exatamente. Aportes regulares e principalmente uns maiores em momentos de crise. Exatamente. Porque às vezes o que a gente vê muito é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Que é o principal, né? É o que aconteceu muito agora em criptos, por exemplo. Também não aconteceu no ouro, aconteceu na prata. Obviamente que ouro e prata já tem uma estratégia futura, né? outra coisa dele. Um pouquinho. A gente já está trabalhando em algumas outras maneiras de lidar com o futuro também, mas a gente pegar e tratar, por exemplo, da cripto em si, principalmente da Bitcoin e algumas outras maiores, a gente vê que houve uma gana, principalmente que houve tanta mídia batendo em cima, tanto influencer batendo em cima, youtuber e afins,
que o pessoal começou a dar liquidez para quem estava saindo dos futuros. Exatamente. E aí acabou acontecendo esse drop. Exato. E às vezes é aquela situação onde a gente não tem o entendimento, só que, como eu disse antes, a gente tem o hábito de... Por quê? Porque lá na frente, quando a gente começa a falar, a gente tem que ter o hábito de investir, a gente para por aí. A gente não continua estudando, se aprofundando e analisando o que é realmente necessário para ter longevidade nisso. E tá tudo bem, muita gente investe em ativos bons por 10, 20, 30 anos mensalmente e tá muito bem hoje. Por quê? Vão pegar as altas, as baixas, mas vão continuar subindo passo a passo ao longo dos tempos. Só que o que acontece com muita gente, principalmente quando quem trabalha no curto e no médio prazo, e por isso que eu trouxe isso, é que no curto e no médio prazo, às vezes tu vai ter que sair e tu não vai gostar da situação que tu vai estar encaixado. Principalmente agora, a gente vê que muita gente entrou no FOMO na Bitcoin, por exemplo, e a gente começa a ver essa queda e o pessoal saindo desesperado, pessoal que pega muitas vezes acaba sendo inconsequente, vendendo casa, vendendo carro, apartamento, terreno e colocando tudo sem pensar duas vezes e agora tem que aguentar todo esse negativo para trás, ao invés de ter mitigado o risco como? No aporte. Se tivesse aportado mensalmente aquele X valor por 2, 3, 4 anos, não estaria agora vendo todo aquele down, todo aquele negativismo dentro do portfólio. Por isso que eu acho que quando a gente fala em horizontes, é muito importante a gente ver o tipo de aporte, a metodologia que vai ser utilizada para a gente ter a saúde financeira disso. E essa saúde ser descontada no nosso emocional, no nosso psicológico, que é aquele, geralmente, que vai nos sabotar, né? É a famosa autossabotagem. Então, pensando assim em pontos específicos de estratégia de alocação, como Lump Sum, DCA, Dollar Cost Average, Exato. junto à análise macro e o famoso feijão com arroz, né? O feijão com arroz. Feijão com arroz bem feito. Exatamente. Funciona, a gente sabe. Exatamente. Perfeito. Então, para terminar esse vídeo, se hoje tu pudesse ajudar alguém sobre tudo isso que a gente trouxe e falar de uma forma bem resumida, o que seria essa ajuda? Acredito que em uma ou duas frases entendam para onde da onde está vindo o dinheiro e para onde está saindo. E depois disso, entendam e aí pensem, comecem a pensar na parte dos objetivos, porque a gente sempre dá um jeito. Entradas e saídas, entendi o que eu posso fazer, o que eu quero conquistar. E aí fazer toda a situação que a gente comentou agora, todos esses assuntos pertinentes. O que tu pensa? Eu sou muito de acordo em ter a carteira direcionada com curto, médio e longo prazo, mas para cada uma ter uma metodologia de aporte que consiga assegurar a tua saúde emocional. Para que tu não esteja saindo ou apavorado muitas vezes achando que tu cometeu um erro, e às vezes tu até pode estar cometendo, né? Mas que tu consiga compreender que se tu analisar e estudar as formas de aportar isso, tu vai ver que tu consegue mitigar o risco, tu consegue hoje ter ferramentas de probabilidade que te auxiliem nesse processo e isso no fim das contas vai fazer o hábito do investimento ser mais fácil. Reduzir o preço médio, que psicologicamente falando, né? Perfeito. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você tem algum conteúdo que você queira deixar, deixe nos comentários, curta, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Até a próxima.